pessoal, tudo bem? Mais um E Agora Jung, só que hoje com um tema muito divertido. Hoje é sexta-feira à noite, olha só, a gente está aqui na vibe da música. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre música, sobre alma, sobre arte-terapia, o quanto a música é importante para o ser humano. Se a gente pensar assim, historicamente, lá no Neolítico, Paleolítico, né? Quais foram os primeiros recursos que o ser humano encontrou para comunicação? Né? Como que a gente aprendeu a se comunicar? Eu não tenho certeza que um dos primeiros foram um tamborzinho, uma batida, um ritmo, ou seja, o ritmo, né? O ritmo faz parte da vida. A vida é rítmica. Nós temos estações do ano. A mulher é rítmica, né, Andréia? A gente tem o ciclo menstrual. O homem também é rítmico, só porque ele ainda não descobriu, mas ele também é. O homem também tem o ritmo dele, né? Então, todos nós somos, nós precisamos de ritmo, nós precisamos de som. O som é extremamente importante para a gente, né? A música é importante. Pelo menos para minha vida, assim, ela sempre foi muito marcante. Vou até contar um episódio engraçado para vocês que aconteceu comigo depois. Mas deixa eu falar mais um pouquinho, gente. No Jung, nesse livrinho aqui, O Símbolo da Transformação, ele tem uma citação muito interessante sobre a música, sobre o ritmo e sobre a dança, né? Enquanto que a energia psíquica, que a gente chama de libido, ela pode ser expressa através dessas formas, né? A sexualidade, ela é rítmica, a música é rítmica e a dança também. E todas elas são expressividades da nossa libido também. Então, hoje estamos aqui, eu, Miquela Reis, que adoro falar, então já sai falando, né, gente? Vocês já estão acostumados, quem assiste episódio meu sabe que o negócio é dinâmico. Estou aqui, né, analista de informação quase concluindo, e estou convidando aqui hoje a Andréia, Gregório e o Gabriel e a Maia. Falei certo, Gabriel? Falou, Não é? certo? Então, Não. pronto, estamos aqui, esses maravilhosos aqui junto comigo, para a gente gravar um episódio muito bacana, para vocês refletirem, para vocês também trazerem a experiência de vocês. Gente, relatem depois para gente. O que que vocês têm de experiência com música? Como é a música na vida de vocês? O que que foi de diferente? Porque ela sempre marca. Quem aqui não teve um relacionamento, seja com amigo, com a família, ou até um relacionamento amoroso, que não tem uma música que marca? Ou marca a adolescência, ou marca a infância. Gente, eu sou do tempo da Xuxa, a Xuxa me marcou. O Gabriel não é desse tempo, não, ele é mais novo que a Marca? gente, André. Não, não, não. Ele é desse tempo, da Ela Xuxa. fez um X, ela fez um X no meu coração. Tá vendo, gente? O X no coração aqui. Lembramos da Xuxa, gente, música da infância, né? Então, e É. muitas outras, né? Teve o RPM, eu ganhei um LP do RPM, gente, Sim. amigo oculto na escola. Quem não foi marcado por o Paulo Ricardo, né? Então, assim, a gente vai trazer um pouquinho disso para vocês, com humor, com alegria, mas também pensando sério, porque a música é um elemento de musicoterapia. A gente pode trazer isso para o setting terapêutico. E é muito interessante quando você leva isso, a dança e a música, para o setting terapêutico, são poderosíssimos. Porque você vai mexer com o corpo, você vai mexer com memória, você vai mexer com lembrança, às vezes boas, às vezes nem tanto, às vezes traumáticas. Então, dependendo da lembrança que aquela música traz, às vezes a pessoa associa, né? Nossa, eu tenho cliente, vários clientes, gente, meus, principalmente os clientes homens, que eles sempre fazem analogias com músicas. Eles trazem para mim, nossa, Miquela, me lembra daquela música tal do Gilberto Gil que tem essa letra. Eles fazem muita analogia daquilo que eles estão passando como uma forma de expressar o que eles estão sentindo. É mais fácil me falar, olha, tem aquela música tal. Aí eu, entendi que complexo tá chegando. É muito interessante isso. Agora eu vou passar para vocês, gente. Como é a experiência de vocês, a música? No setting terapêutico, na vida de vocês, como é isso? E aí, Gabriel, para você que é homem, faz sentido? Faz muito sentido, né? O quanto que, como você comentou, né, se empobreceu essa coisa, né? Que era uma coisa que o Jung colocou, a libido ia para esse lugar da música, da dança, né? E acabou indo para esse lugar do ritmo da sexualização, né? E aí reduz, né, aquilo que tem um potencial criativo e transformativo, isso que eu acho que é o mais importante. E eu acho que uma coisa que também acho que está em algum dos livros dele, que ele fala um negócio que alguns membros de tribo, quando bate o pé no chão nas músicas ali na batida do tambor, há um desejo ali de voltar ao útero,
né, da mãe, né, de ele cavar com os pés ali a entrada dele na mãe terra. Então, olha lá essa necessidade, né, que existe da gente de conectar, porque a gente está falando de música, é difícil não falar de dança, né? São duas coisas muito correlatas, né? E você falou um negócio legal que algumas pessoas trazem, né, na memória, a gente também traz, né? A questão o que que me lembra, né? E aí a gente não tem como não cruzar com o mito, né? De Zeus, que fecunda a Mnemosine, que é a deusa da memória, e que gera as musas, né? E a música é a arte das musas, né? Então tá tudo meio correlacionado, né? Então olha a riqueza disso, né? Então, quanto que essa música ela pode trazer o aspecto do irracional, porque numa sociedade muito, né, positivista, né, onde entra esse lugar, né, do excesso de racionalismo, como é bom ter um recurso expressivo através da música, que inclusive pode ser usado no setting também. Acho bastante interessante essa colocação que você fez. Aí eu queria ouvir um pouco da Andrea também, né, o que que ela acha de tudo isso aí. Nossa, eu fiquei pensando, sabe em quê? Assim, no primeiro momento, quando você, da batida do pé no chão, que eu tinha pensado nas danças afros. Mas antes de falar da dança, eu vou trazer, assim, a primeira memória que me veio de ritmo no útero, o bebê, na batida do coração do bebê, que já é aquele compasso, hein? Tutu, 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 Sim. tutu. E aí a gente lembra da pisada no chão, das danças afro, né, que são maravilhosas, né? Eu contei para a Michela que eu trabalhei com dança muito tempo, né? Da minha vida, assim, comecei pequena, né, e fui para o universo da dança. Comecei pela dança, pelo trabalho corporal, fui para educação física, fui para educação por aí e passei por todos os ritmos. Como uma boa hiperativa, eu fiz todas as formações que vieram na minha frente dentro de movimento. Movimento terapêutico, dança terapêutica, balé, jazz, sapateado, contemporâneo, new dance, afro, dança do ventre, e eu dava aula disso tudo, e era assim, uma agitação. Mas a dança afro é uma das danças dessas ancestrais que mais marca essa coisa do ritmo do útero materno, né? E a volta à terra, né? E aí veio para o meu coração quando você falou, Gabriel, porque eu lembrei do congresso também, né? Da ecologia Uhum, alquímica, que tem uhum. muito a ver com isso tudo que a gente vai gravar e tal para o IGEP. E a dança, a música, o Gabriel já trouxe isso, né? Quando a gente escuta a música, o corpo já começa a responder, né? Com o desejo do movimento, né? E aí me remete para a questão da arte terapia, que eu e a Miquela estávamos gravando sobre trauma, né? E falando sobre o poder curativo do movimento, né? E a música vem antes, né? Claro que a gente pode expressar o corpo até sem o som da dança, né? A gente pode fazer umas improvisações, mas a música traz muito mais sentido para o movimento, né? E como que quando ela vai entrando no corpo, vai surgindo essa necessidade, né? De expressar através do movimento, né? E eu me lembrei de outra coisa também que eu acho muito bacana aqui, estou me atropelando de pensamentos, é, lembrei da Ive também, que é essas pesquisas que estão sendo feitas agora do som das plantas, falando em ecologia alquímica, né? Que eles vão lá e colocam os aparelhinhos nas plantinhas e cada uma tem um som diferente. Que coisa fantástica aquilo, né? Eu fico encantada assim com a maravilha que é a tecnologia e a ciência e ao mesmo tempo voltando para a natureza e para nossa origem, né? E para esse movimento assim, os sons originais, né? Que vêm da terra e que mexem tanto com a gente, né? Então assim dá para viajar muito nisso, né, Miquela? Tá. Mas vou jogar para você trazer uma luz. Nossa, você foi falou isso, sabe que eu lembrei? Eu fiquei pensando assim, gente, na Bíblia fala isso, que a primeira coisa que apareceu foi o verbo, né? E eu fiquei pensando, gente, o primeiro verbo que aconteceu deve ter sido o som do universo, porque é a voz de Deus, né? Primeira voz a existir foi a voz de Deus, a voz do universo, né? O universo tem voz.
Nossa, e aí você imagina, quando a gente começa a ver que as plantas, ou seja, o micro também tem voz, ou seja, cada ser humano tem uma voz, né? Cada ser vivente desse planeta tem uma voz, a Terra tem uma voz. Então tudo tem som, né? E tem música, e tem ritmo. Eu ia contar para vocês uma história, sabe assim, é engraçada, mas ao mesmo tempo é para a gente refletir. Quando eu fiquei grávida, né, e tive o Luca, que eu tenho um filhinho agora que tá com 9 anos, né, acabou de fazer, tá mini rapaz. E eu tive ele, aí você começa aquele processo de amamentação, que é uma coisa muito bonita, né, e é de verdade, para mim foi uma experiência muito incrível. E aí, nesse processo de amamentar, eu tava lá, e aí eu ficava assim, porque assim, demora, né, às vezes a criança com um tempinho ali, eu falei, vou botar música, aí eu sempre fui muito musical, a música sempre foi para mim aonde eu desligo, aonde eu vou, eu viajo, eu sempre tive, assim, eu dormi com música a vida inteira, eu sempre fui muito musical. E aí eu botei aquela música da Aquarela do Toquinho, né? Da Aquarela que a gente escuta e, gente, eu tive uma crise de choro, desespero, e eu assim, amamentando o menino, chorando. Aí eu sabe quando você tá assim, chorando, amamentando o menino, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e eu assim, acho que eu entendi essa música agora pela primeira vez, porque eu acho que eu estava tão no inconsciente, né, com ele, que eu viajei na música. Gente, eu fui num lugar que nem o Toquinho foi, eu acho. Quando escreveu essa música, eu imaginou que foi, mas assim, eu fiz a minha viagem naquele momento. E eu pensei na criação do universo, na criação dos homens, me liguei a tanta coisa. Igual o Jung relata naquele sonho, né, que você vai descendo e vai encontrando cada vez uma era diferente. É como se eu tivesse, através daquela música, me conectado com a vida, com a morte, com o sentido da vida. Eu estava com uma vida nova nos meus braços. Então foi tão significativo para mim aquela experiência. Foi aquilo que a gente chama, sabe, de êxtase, né? Foi um êxtase. E foi essa música do Toquinho que permitiu que eu entrasse nesse lugar. Que eu chegasse lá e falasse assim, cara, agora eu tô entendendo que eu tô lidando com aquele mito da mulher esqueleto, que eu adoro, das mulheres que correm com os lobos, é um livro que eu amo. Recomendo todas as mulheres a lerem, que ela fala da mulher esqueleto, né? Que a mulher esqueleto vai falando sobre a vida, a morte, a vida, né? Que a vida, a morte, a vida faz parte do ciclo. Então, às vezes, na nossa vida, inclusive psíquica, emocional, nas relações, a gente precisa lidar com a morte e com a vida, né? E a música às vezes não se remete a isso, né? Ela tá vinculada a tudo, inclusive na religião. Você vai nas igrejas, tem música, né? A música permeia tudo. O som é algo primordial, né? Mesmo para quem tem a surdez e não consegue com o ouvido escutar, ele escuta também, tá, gente? A gente não pode ter preconceito, porque ele pode encostar e sentir o ritmo das coisas, né? Ele pode pegar no coração e sentir o ritmo do próprio coração. Eu, por exemplo, uma época trabalhei em hospital, né? E uma coisa que a gente aprende, e está muito em baixa hoje, ultimamente, pelas consultas médicas, quando a gente vai, que é uma matéria chamada semiologia e semiotécnica. O que a gente aprende a fazer nessa matéria? A escutar o corpo, a palpar, né, fazer percussão, porque a gente percute o corpo, e ao escutar, a fazer a escuta do corpo. Porque pelo som, você consegue identificar que tem alguma coisa errada dentro daquele corpo, que você sabe o que você tem que esperar. Então, dependendo do tipo de som, isso pode indicar alguma alteração, alguma doença e tal. Enfim, isso é um recurso muito usado na medicina, na enfermagem, né, nas ciências da saúde, naqueles que trabalham com a corporalidade. Então, assim, aí eu fico pensando assim, o quanto hoje em dia a gente esquece, tem a ver muito com a fala que o Gabriel trouxe, né? Essa desconexão que a gente tem com a natureza está desconectando a gente do sentido, do sentir, sabe? Do escutar, escutar o mundo, escutar o corpo, escutar a nossa própria voz interna. Sem dúvida. Eu acho que você colocou aí, né, Miquela, tem muito a ver com a questão de permitir também o silêncio fazer parte disso tudo, né? Porque eu acho que o silêncio ele tem esse lugar, né, e possibilita a contemplação, escutar o coração, como a Déia colocou, né? Você também, como comentou, escutar o corpo, né? E o silêncio ele tem um pouco dessa ligação com a finitude também da música, né? E aí tem inclusive músicas
acho que até tem pessoas que falam que a música acontece por causa do silêncio também. Porque ela precisa ter o silêncio entre, né, uma nota e outra, enfim, um pedaço e outro. Que eu acho que tem esse lugar, né? Que fala um pouco desse lugar da morte e da morte e da vida, dos ciclos que se repetem, desse respeito, desse ritmo que a gente tem que ter pelas coisas. Né? Então acho que a música ela tem tanta amplitude, né? É interessante isso. E você falou um negócio que também é dessa coisa da sensação de mesmo quem não escuta, ainda assim sente música, né? Que quando põe a mão sente vibrar. É interessante, fiquei pensando aqui, né, na teoria junguiana, né, e refletindo se é que, né, a gente pode fazer uma aproximação dessa, se pessoas do tipo pensamento, quando fazem a aproximação com a música, elas estimulam a parte da sensação, que são uma das auxiliares, para ele acessar a função inferior que é o sentimento, né? Então, eu fico pensando se não é possível também com a música, né? Através da intuição, tanto para quem cria a música, né? Porque vem um processo espontâneo criativo, aí entra em contato com esse lugar também do feminino, né? Que é o criativo, né? O espontâneo, né? Aquele que gesta a música, antes de, né, parir uma música, mas também daquele que canta, daquele que, né, enfim, recebe a música também através dos ouvidos ou através do corpo. E aí, será que essa sensação não trabalha, esse racional que trabalha o sentimento, de um tipo de pensamento? Fiquei pensando aqui se isso é possível ser aproximado dentro da teoria, né? Que você começou a falar, minha cabeça começa, né, a pescar um monte de coisa, né? Nem a Déia falou, os pensamentos vão ocorrendo aqui na gente. Tomara que a gente esteja sendo música aos ouvidos aí de quem for ouvir a gente. É, Então é isso. Déia, fica à vontade. tomara! Nossa, que legal, Gabriel! Achei super legal isso que você falou aí, essa conexão que você fez. E aí eu fiquei pensando nos opostos, né? Do silêncio, do som, né? Que também é muito junguiano isso, né? E eu me lembrei aqui também pensando em sons das frequências de cura, né? Que também tem muitos estudos sobre frequências de cura. E sempre são sons muito tranquilos, né? Muito etéreos, a música clássica, né? Os cantos gregorianos, os mantras, né? Que aí a gente lembra, né? Eu lembrei dos budistas e lembrei do yoga, né? Que eu trabalho com yoga também, né? A louca, né? A pessoa. E aí nas aulas de yoga, eu uso músicas bem tranquilas. E eu vou, que também a voz, né, passa a ser esse música para os ouvidos, né? O Gabriel falou e eu lembrei disso. E a cabeça vai ficando mesmo enlouquecida, né, Gabriel? É muita coisa que a gente pensa. Que durante as aulas, né, na prática, a gente chama o aluno a trabalhar com a respiração a aula toda, que também passa a ser uma respiração lenta, profunda e nasal, durante uma hora fazendo isso. E aí, a gente vai conduzindo na fala, o tempo todo, falando o que que o aluno deve fazer. Eu gosto de fazer junto, então eu vou fazendo junto, como eu era, né, da dança, eu gosto de ficar fazendo e coreografando. Não. E aí eu vou falando junto, fazendo junto, chamando, e a gente trabalha trauma, a gente trabalha um monte de coisa. E no final de tudo, aí eu lembrei do processo do som curativo. Quando termina, no final, a gente faz um relaxamento de uns 10 minutos, assim, profundo. E a gente convida as pessoas a abandonarem o corpo, né? No silêncio. Mas a música continua ali de fundo, né? E aí a gente vem convidando para aprofundar mais na respiração, trazer para o abdômen, trazer consciência, trazer presença. E quando termina tudo, né? Que a gente senta para fazer aquele respiro final, uma pequena meditação, sempre tem um comentário no final, quando termina e a gente faz um namastê, as pessoas falam, ah, obrigada. É como se a gente fosse para um outro lugar, né? E aí a música conduziu, a respiração conduziu, a fala conduziu, o som conduziu, né? E o silêncio também, em oposição, conduziu a um relaxamento tão profundo que vai para um estado diferente, né? Um estado meio que alfa, assim, né? Claro que a gente não consegue manter isso pelas 24 horas do dia, né? Mas realmente faz um processo de cura, né? Eu lembrei da música das frequências de cura e voltei para o movimento, né? Então a música realmente chama, né?
o movimento E é um para. recurso poderoso, né, gente? Pensa agora, vamos traduzir isso para a nossa linguagem junguiana, para a nossa prática. Por exemplo, chega um cliente para você muito ansioso, você está vendo ali que ele está num padrão de respiração, que ele está angustiado, que ele está falando muito rápido. Você pode fazer o quê? Ele tentar voltar para o ritmo, estabilizá-lo, ajudar ele a ancorar, né? Então, como que a gente pode ancorar? Às vezes com uma música, às vezes com uma respiração, colocar ele no ritmo, sabe assim, calma, vamos respirar, faz uma mentalização, né? Às vezes a gente pode fazer uma mentalização guiada. Às vezes eu coloco música, eu uso muito música, principalmente quando eu estou usando, fazendo coisa com arte, né, com os clientes. Eu pergunto, olha, que música que você quer ouvir, né? Por quê? Para ele ficar à vontade também de, né, assim, eu não impor a minha vontade, o meu ritmo de o que eu gosto ali para aquela pessoa. E aí abre surpresas, porque eu também fico aprendendo um monte de música nova, muito legal, muito interessante. Mas aí eu deixo, né, a pessoa vai, é como se fosse abre uma rebaixamento de consciência, é uma canalização para esse inconsciente, é como se fosse uma permissão, um caminhar, só que um caminhar com fluidez, né? Então, assim, tem uma leveza no uso da música, e ela é muito poderosa. Eu lembro de um exercício na arte terapia que a Ana, né, a professora Ana Paula Maluf fez com a gente, e ela trouxe sons, não eram músicas, eram sons. Ela trazia assim um som, então ela trazia um som muito irritante, aí depois um som muito calmo, um sino, não sei o quê, depois um som muito. E aí o que que a gente percebia? Todo mundo terminava a atividade, aí vinha, né? A gente começava a fazer as trocas, e aí o que que ela provou para todo mundo, né? Por essa imersão, o quanto que a música também influencia a emocionalidade. Então, tem músicas, dependendo do jeito que você tá, é melhor você não escutar. Busca uma coisa mais calma, vai te tranquilizar. Ou você tá precisando de energia, vai colocar uma coisa mais alegre, né? Então, até você perceber que tipo de música que você gosta, também diz um pouco do seu estado de espírito, do seu estado de ânimo, né? Então, às vezes a gente está numa fase mais deprê, começa a ouvir umas músicas, né? Meio triste, meio sofrido. Não sei, gente, como é que vocês acham? Vocês passam por isso também? Olha, você falou de uma coisa, né, que a pessoa chega às vezes lá no consultório, na clínica, né, e que ela é totalmente desritimada. Sim. Eu acho que a cidade, inclusive, ela traz um pouco isso, que há uma diferença entre o ruído e a música, né? Frequência, tem uma diferença da frequência, inclusive, né? Uma, ela tem uma harmonia, outra totalmente desarmônica, porque não tem ritmo nenhum. Aquele som da cidade, da buzina, né? Dos carros, do avião, é muita informação, né? O pessoal fala de poluição sonora, então a pessoa acho que sai desse ritmo. E o quanto que a gente se afastando da natureza, a gente se afasta desse ritmo da natureza que está em nós, né? E a gente fica, né, fora de fase, vamos dizer assim. Então, acho que super importante você colocou. E, além disso, a Deia falou uma coisa que você também falou depois, que eu acho que existe esses mantras nessas músicas, né, músicas comuns, que, né, deixam a pessoa realmente lá embaixo, né? Sim. Ou deixa ela, né, atribulada mesmo, né? Ou os mantras da sofrência e fecham os olhos para cantar, quase que como, né, meio que se conectando com aquilo. Então é importante a gente observar um pouco isso, né? Dentro do que a gente tem se nutrido a nível musical. Eu acho que faz sentido super o que você falou aí, que a Déia também colocou. Então, Déia, Com fique à certeza, vontade. né? Volta na história das frequências musicais, né? Porque algumas são curativas e outras são adoecedoras, né? Outro dia eu tive uma experiência, fiquei lembrando disso, tão bacana. Eu fui acompanhar minha mãe numa consulta no pneumologista e, e em Goiânia aqui. E quando eu entrei no consultório, ele tinha música. Eu não me lembro de ter entrado num outro consultório médico que ele atendesse com música. E ele tinha música clássica. E durante a consulta toda, que foi demorada, aquela música maravilhosa de fundo, eu fiquei encantada. E a pessoa vai ficando tranquila para ir trocando com ele, falando e tal. E eu até elogiei ele no final, gostei muito do seu gosto musical, doutor. E era ópera, em um momento era ópera. E é muito lindo, né? Interessante que no Brasil a gente não tem muita oportunidade de ouvir ópera, né?
E aí eu trouxe para ele da minha experiência quando era jovem, que eu morei fora, né, na Inglaterra, fui estudar dança e tal, depois que eu me formei, e eu trabalhei numa casa de ópera, que era o Coliseum, a segunda casa de ópera de Londres, no centro ali, no East End, né, dos teatros. Então eu ajudava nas coxias, os bailarinos nas trocas de roupa. E tinha oportunidade de assistir os ensaios. Eu podia fazer aula de balé lá com eles e podia assistir às óperas. E uma jovem brasileira ouvindo ópera era aquilo para os meus ouvidos. Foi fantástico. Eu fiquei 5 anos lá. É uma experiência muito gratificante, né? O consultório dele me remeteu a isso. E aí, trazendo para o nosso consultório também, o que a gente pode usar, né, de exercício respiratório, às vezes eu trago mesmo, quando eu sinto que o cliente está muito tenso. No final, eu falo: quer aprender? Um pranayama do yoga, um exercício assim, vamos fazer e tal. Leva de tarefa de casa, né? Para se acalmar. E é muito legal mesmo, né? Como que muda mesmo a frequência, né? A música, ela tem um poder fenomenal, né? Incrível. E é primitivo, né? É um lugar de primitivo dentro da gente. Eu acho que tem uma naturalidade. Foi aquilo que o Gabriel trouxe, né? Das músicas tradicionais, né? Os nossos indígenas, né? Eles dançam para guerrear, eles dançam para os deuses, eles dançam, né? A dança, a música é muito importante. E a gente tem que pensar que arquetipicamente a música é um arquétipo, Uhum. né? A música é um arquétipo, a dança é um arquétipo. Eles são poderosos, eles são milenares. O homem existiu, começou, sabe? Começou a ter consciência. Eu acho que os primeiros experimentos, com certeza, estavam ligados de uma forma ou de outra com alguma coisa nesse sentido, né? De você testar os sons, de você testar a ouvir, de escutar, né? De estar. Eu lembro muito do. Eu acho que foi num livro do Daniel Munduruku, né? Que eu gosto muito dele, que é aquele filósofo indígena. Eu acho que ele mora em São Paulo. Ele é professor, né? Tem um monte de livro publicado e ele fala sobre isso. Ele fala: olha, quando eu tô com o coração atribulado, que eu sinto a necessidade de, sabe, parar, de refletir, de desconectar um pouco da loucura da vida, ele vai para a beira do rio para conversar com o rio, para escutar o rio, porque né, a aldeia dele, né, o povo dele tem o hábito de escutar o rio, de conversar com o rio, com a sabedoria do rio. E ele vai lá e conversa com o rio. Gente, eu fiquei muito curiosa, que eu falei: gente, eu preciso conversar com esse moço para entender como conversar com o rio. Agora eu tenho que aprender esse negócio. Como é que conversa com o Rio, gente? É só parar lá, escutar, ou as ideias vêm e viram uma imaginação ativa, né? Como Jung conta. Mas deve ter alguma coisa ali, né? Do jeitinho dele de fazer. Mas eu fiquei assim, encantada, gente, com a ideia de escutar o Rio e o Rio te aconselhar. Ó, vai para esse caminho não é tão bom, talvez você precise de mais fluidez, ou talvez tenha uma pedra no caminho e você vai ter que desviar. Olha que interessante, né? Ele vai lá conversar com o Rio. Então, que cada um de nós descubra o seu Rio para conversar, né? Nossa, que legal isso, Muito né? legal essa história dele, né? Eu Eu vou achei muito atropelar bacana. o Gabriel um pouquinho, mas sabe o que que eu fiquei pensando? Eu gosto de trazer essa metáfora para os clientes no consultório, de fluir como rio. Eu fiquei pensando que talvez a conversa com o rio possa ser essa, né? De abrir mão do controle, né? Porque a gente tem uma tendência de nadar contra a correnteza. E o sofrimento vem disso, né? Dessa necessidade de controle. Não, mas eu quero ir para lá, né? E aí, às vezes, eu trago essa metáfora e falo assim: abre um pouco mão do controle e deita. Deita de costas e flutua na água. Porque o rio corre de todo jeito. E ele vai para onde ele tem que ir, né? Talvez a conversa com o rio possa ter a ver com isso, né? Dessa escuta, assim, de que deixa fluir, né? E E com com a o música e com movimento. a dança, né, Andréia? E Porque também é isso, você tem que deixar fluir, entrar deixar no fluir. ritmo, né? Tem uma coisa. É, e com o fluxo, né? Da água, do movimento, do som, né, Gabriel? Sim, com certeza. Ser rio, né?
Ser rio. Ai, que Muito lindo. bom, gente, que lindo. Nossa, estamos tão poéticos. Queridos, a gente vai começar agora a fazer os nossos fechamentos aqui. Então, assim, eu acho que foi muito gostoso fazer esse episódio, porque a música é muito importante para mim pessoalmente, mas eu tenho certeza para todos nós. Todos nós fomos atravessados com memórias, com histórias, com emoções, com muita coisa que a música nos traz, né? Ela nos convoca a sentir, ela nos convoca a entrar em ritmo, né? Às vezes você escuta o tambor, o seu coração parece que quer entrar no mesmo ritmo do tambor, né? Uma coisa muito instintiva. Então, é isso, a música leva para o corpo, ela te chama para esse lugar que é a casa da nossa alma, né? O que que vocês acham, meninos? Assim, um último recadinho pro pessoal. Eu acho que é isso mesmo que você comentou, Michela. É a gente trazer mais musicalidade para nossa, né, para nossa existência em vários âmbitos aí no aspecto simbólico mesmo. Daí, fica à vontade. Eu acho que isso mesmo. E meio que, sabe, me veio assim uma coisa de selecionar a escuta, né? De ouvir aquilo que é bacana, que é bonito, né? E sair um pouco para longe daquilo que não te faz bem, né? Filtrar para a escuta mais amorosa, para a escuta mais simbólica, né? Mais agradável mesmo, né? Para você, que te deixe num ritmo mais equilibrado com a sua própria natureza, né? Nessa nossa casinha que é o nosso corpo, morada da alma, né? Então é isso, gente. Fizemos um convite muito bacana para vocês. Espero que tenham gostado do episódio. Deixa aí a dica das músicas que marcaram a vida de vocês. Vamos conversar, tá? E temos muitos outros episódios do Agora Jung. Fiquem à vontade para ouvi-los. Muitos temas diversos, interessantes, com outros analistas informação também. Então é isso, gente. Muito obrigado por nos ouvir, por vir até o final do episódio. A gente agradece e estamos aí, disponíveis para muitos outros temas. E agora, Jung. Jung, eu tenho certeza que amava música. Esse tema ele ia gostar de discutir, Com certeza. né, gente? Então tá bom, gente. Obrigada, André. Obrigado. Obrigada. Beijo. Beijo. Deixa eu pausar.